gravação para quem ficou em casa. Hoje é uma aula muito, muito importante dentro dessa história de Israel que nós estamos vendo. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre os romanos, o domínio dos romanos sobre Israel, que foi justamente o período que foi constituídos os evangelhos. Entrando aqui o Mauro. Boa noite, Mauro. Estamos começando agora. Então, compreender, hoje vocês vão compreender já muita coisa do Evangelho a partir desse domínio, porque hoje, por exemplo, vamos falar do Herodes, o Grande, para vocês começarem a entender esse processo todinho desse domínio dos romanos sobre os judeus. Hoje algumas coisas vão começar a ficar claras na cabeça de vocês. Nós vamos levar umas 3 aulas para a gente falar sobre os romanos, mas essa aula de hoje já é uma introdução muito, muito importante nesse processo. Antes de mostrar para vocês aí o PowerPoint, eu vou fazer um geral para a gente entender, uma revisão e até onde nós chegamos. Na última aula, nós falamos sobre os gregos, né? Os gregos eles começam a dominar Israel a partir da morte do rei ou do imperador chamado Alexandre o Grande. Quando Alexandre morre, tem um filme do Alexandre é muito famoso na história, né? Tem a história do Alexandre o Grande. Ele morre e depois quem vai assumir o trono, os tronos do reino dele, vai ser os generais dele. O Antígono fica na Grécia, o Ptolomeu no Egito, o Seleucia vai ficar, o Seleuco, né, vai ficar na Ásia. Na última aula nós vimos que Israel, a terra de Jesus, ela ficou uma terra de disputa entre 2 grupos. O grupo do Egito, que foi o grupo do Ptolomeu, que foi o primeiro grupo que dominou Israel. Os Ptolomeus vão ficar 100 anos no poder, tá, em Israel. Depois, quem vai ganhar a disputa vai ser, a partir do ano 201 a.C., quem vai dominar aquela região ali de Israel vai ser o Seleuco, que é o grupo da Ásia. E esses, eles são chamados de Seleucidas, por causa do primeiro rei chamado Seleuco, tá? Esses Seleucidas, eles vão dominar Israel de 201 até 63. 201 até 63. É importante observar que a dinastia dos Seleucidas, eles vão tentar impor a Israel uma helenização. O que é isso, helenização? Uma maneira grega de ser, tá? A pergunta é, os judeus aceitaram isso? A elite sim. A elite tinha o maior orgulho de se ver como grega, porque os gregos eram o ápice do mundo, né? Os mais intelectuais, os mais civilizados. Então a elite judaica sempre foi favorável a essa helenização. O povo não. O povo não aceitava. O povo via nisso uma afronta ao Deus de Israel. Só pegar um negócio aqui, no chão. Via isso uma afronta ao Deus de Israel. Não aceitava em hipótese nenhuma essa situação. Um desses reis Seleucidas, chamado Antíoco IV, ele inclusive saqueou, isso é da aula passada, tá? Isso está no PowerPoint de vocês. Esse Antíoco IV, ele saqueou o templo de Jerusalém, ele colocou uma estátua dos Zeus dentro do templo de Jerusalém. Isso motivou depois uma revolta, que foi o que nós vimos na última aula, chamada Revolta dos Macabeus. A palavra macabeu é martelo, tá? Os irmãos Macabeus são filhos de um sacerdote chamado Matias. Esse Matias não aceitou essa helenização, diz que não ia adorar outro Deus se não fosse o Deus de Israel, fugiu de Jerusalém. Os filhos dele, são 3 filhos, né? Eu passei até para vocês. O primeiro é o Judas, o Macabeu, depois o Jonatas e depois o Simão. Esses 3 meninos, esses 3 filhos do Matias vão fazer uma revolta e vão conseguir de certa forma vencer e vão, boa noite Israel, estamos só fazendo a revisão da aula, e vão conseguir, esses filhos, esses irmãos Macabeus vão conseguir de certa forma um domínio ali no território, até que em 134, o sucessor desses Macabeus, o sucessor dele, chamado João Hircano I, tá? Esse João Hircano I,
ele vai criar uma dinastia, um reinado, que é o reinado chamado Asmoneu. Asmoneu. Então, ou seja, de uma revolta, que foi a revolta dos Macabeus, contra essa helenização, contra esse mundo grego. Depois da morte desses irmãos Macabeus, morre primeiro o Judas Macabeu, depois o Jonatas, depois o Simão. Esse chamado João Hircano, ele vai então introduzir um reinado, uma dinastia chamada Asmoneia, que vai governar de 134 até o ano de 63 a.C., quando os romanos vão aí assumir o poder. Então agora eu vou começar com os romanos, para vocês verem, vou devagar explicando desses romanos, e aí depois a gente vai bater um papo sobre os romanos. É muito importante essa aula de hoje, então, para a gente entender. Importante nesse momento é entender que essa dinastia Asmoneia, ela vai procurar apoio dos romanos para poder se estabelecer. Isso que vamos ver agora, tá? Já vou compartilhar com vocês, para que a gente possa, então, entender o domínio dos romanos. Eu vou, inclusive, começar justamente aqui, ó. Essa Alexandra, ela vai ser aí a última, vamos dizer assim, a última governante do Asmoneu. Ela era mulher de um homem chamado Alexandre Janeu, que era governante de Israel, e ela vai assumir. Essa Alexandra Salomé, o governo dela, inclusive, foi um governo muito bom. Ela foi próspero, ela alcançou uma grande expansão. Ela teve 2 filhos, tá? Ela teve 2 filhos. Um filho chamado Hircano II, que era sumo sacerdote, e outro irmão chamado Aristóbulo. São os 2 filhos dela. O problema é que esses 2 filhos brigaram pelo cargo de governante de Israel. Tanto o Hircano II, que já era o governante, como o Aristóbulo. Eles começaram a ter uma guerra interna para ver quem é que seria o rei de Israel. Nesse momento, então, o Hircano II, ele vai até Roma pedir ajuda para os romanos para ficar no poder. E para quem que ele pede ajuda? Para o Pompeu, um militar que estava nessa região. E então o Pompeu vai ajudar ele a se manter no poder contra o irmão, que era o Aristóbulo. Os romanos, então, não só vai ajudá-lo, como vai, a partir de então, dominar aquela região da Judéia. Isso aconteceu no ano de 63 a.C. Então, a partir de 63 a.C., o Pompeu, ele anexa a Judéia aos romanos e coloca o Hircano como rei e sacerdote, tá? E o irmão dele chamado Aristóbulo II, ele vai ser levado a Roma, tá? Ele vai ser levado a Roma e vai ficar exilado ali em Roma. Então, nesse momento, Roma anexa a Judéia e vai deixar no cargo de rei ali da Judéia, né? Esse Hircano II. Na verdade, ele ficou como sumo sacerdote, porque mas o sumo sacerdote era um cargo praticamente de domínio naquela região. O Pompeu, ele vai tornar a Samaria independente. A Samaria, ela era um reino dos Asmoneu, ela vai se tornar independente. O Pompeu vai reunir as cidades gregas na Judéia e vai formar a Decápole, são 10 cidades. No Evangelho de Marcos aparece essa Decápole, ela aparece. Ele cita, o evangelista Marcos cita essa Decápole, são 10 cidades gregas independentes dentro da Judéia, não pertenciam aos judeus, tá bom? O sumo sacerdote Hircano II, ele vai ficar só com a Judéia, a Idumeia, a Pérea e a Galileia. Então, o Hircano II, ele é sumo sacerdote e automaticamente líder da Judéia, Idumeia, Pérea e Galileia. Mas ele é um rei vassalo. O que é um rei vassalo? Tá até aqui embaixo, aqui, ó. O reino Asmoneu tornou-se vassalo de Roma. Roma é que manda. Deixa ali apenas uma pessoa para governar em nome de Roma, tá? Eu queria mostrar esse mapa porque quando Jesus nasceu era assim que estava a Galileia, exatamente como nós estamos falando. Aqui está a Judéia. Quem era o líder da Judéia? Hircano II, tá? Hircano II. E o irmão dele, o Aristóbulo, está preso lá em Roma, tá? A Samaria ficou independente, não pertencia mais à Judéia, ela se tornou independente. Ao norte, a Galileia. Aqui a Galileia é a terra de Jesus.
Aqui as 10 cidades gregas, tá? Aqui, ó, Decápolis. Embaixo a Pérea, e aqui embaixo a Idumeia. A Idumeia, pessoal, a Idumeia era a antiga cidade dos Edomitas aqui, ó. Quem vai nascer aqui na Idumeia que será importante na época de Jesus? Aqui, vamos falar bastante dele hoje, que é o Herodes o Grande. O Herodes o Grande, ele era Indumeu, tá? Então, o Hircano II, que é o último rei asmoneu, vamos dizer assim, ele vai dominar a Judéia, a Pérea, a Idumeia e a Galileia. Esses foram os territórios que os romanos permitiram que o Hircano II governasse. Judéia, Pérea, Galileia e Idumeia. Aqui vocês têm aqui o Rio Jordão, tá? Aqui o Mar da Galileia, aqui o Rio Jordão e aqui embaixo o Mar Morto, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco esse processo. Vamos continuar um pouco. Quando Pompeu governava a Judéia, havia uma guerra entre ele e o Júlio César. Júlio César, que vai se tornar aí o homem mais importante de Roma. Nesse momento em que o Pompeu e o Júlio César estão em guerra, o Hircano percebe que o Júlio César tinha mais poder e ele vai se associar ao Júlio César. Quando o Júlio César vencer um Pompeu e matar o Pompeu, né? Pompeu inclusive foi morto ali pelo Júlio César. O poder do Hircano vai crescer ainda mais, porque o Hircano pulou para o partido correto nesse momento, que foi o do Júlio César. Então Pompeu morre, e aí vai assumir o Júlio César, tá bom? Nesse momento, quem estava governando o sul era um homem chamado Antipas. Os romanos tinham colocado para governar a Idumeia o Antipas. Quem que é o Antipas? É o pai do famoso... Ixi, voltou uma pessoa aqui agora, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar e voltar de novo, peraí. Tá. Quem é o Antipas? É o pai do Herodes o Grande. Então, o Antipas estava governando a Idumeia. Ele vai conseguir do Júlio César depois também o título de governador da Judéia. Então, esse Antipas, ele passa a governar a Idumeia e a Judéia. E o Hircano, ele fica com o título de etnarca. Esse título vai aparecer várias vezes. O que é etnarca, pessoal? Etnarca é um título de chefe militar. Ele passa também a ter o título de chefe militar, o Hircano. Então, o Hircano, ele fica com o título de sumo sacerdote e chefe do exército. Enquanto o Antipas vai ficar com o título de governador da Idumeia e da Judéia. Como eu falei para vocês, o Pompeu foi morto no ano de 48 a.C. pelo Júlio César. Acontece que o Júlio César também vai morrer numa emboscada em Roma. O Senado estava incomodado, isso que eu posso pular, já expliquei. O Senado estava incomodado com o poder do Júlio César e o Senado vai então matar o Júlio César. Tem até a história que foi o filho dele adotivo, chamado Brutus, que matou ele. Por isso que aquela frase, até tu, Brutus. Então, em 44, o Júlio César vai morrer. E quem vai assumir o poder vai ser Marco Antônio. Muitos falam que foi o Marco Antônio que mandou matar o Júlio César. Então, agora o poder de Roma, que estava na mão do Pompeu, passou para o Júlio César, agora está na mão do Marco Antônio. Esse Marco Antônio, então, vai dar ao rei Herodes o título de rei dos judeus. Olha, presta muita atenção. Então, Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas na época de Jesus, que tentou matar Jesus, lembra dos reis magos? Dos magos que foram adorar Jesus, procurou o rei Herodes? Então, quem colocou Herodes no trono do rei dos judeus foi Marco Antônio. Marco Antônio, para quem conhece ele, foi aí o esposo não, o amante da Cleópatra, né, a rainha do Egito. Então, esse Marco Antônio, ele vai, então, dar o título de rei dos judeus para o Indumeu. Ele era da Idumeia, já mostrei um mapa para vocês, tá? Aqui está Idumeia, aqui embaixo, para vocês não esquecerem, aqui o Idumeia. Aqui nasceu o rei Herodes. Então, o Marco Antônio vai dar esse título de rei dos judeus para o Herodes o Grande, tá bom?
Só que quando Herodes se torna rei dos judeus, a situação na Judéia começa a piorar muito. Os partos vão invadir a Palestina. O Antígono, que era filho do Aristóbulo, aquele que está preso lá em Roma, ele vai tomar Jerusalém e vai cortar a orelha do sacerdote, do sumo sacerdote Hircano II, que era o tio dele. Lembra que eu falei para vocês que o Hircano II e o Aristóbulo II eram irmãos? Que um pediu ajuda para os romanos e o outro foi preso? E aqui uma coisa interessante, quando você corta a orelha de uma pessoa, ela não pode mais ser sumo sacerdote. Um sumo sacerdote em Israel, ele tinha que ter todas as partes do corpo íntegra. E sem a orelha ele não podia governar. Isso está lá no livro de Levítico, vocês podem depois confirmar lá, Levítico 21, 16, 23. Lembra quando o Pedro corta a orelha do Malco, que era candidato a sumo sacerdote? É para ele não governar. Então está ligado ao livro do Levítico. Então, nesse momento, então, Antígono, sobrinho do Hircano, consegue tomar Jerusalém e corta a orelha do Hircano. E o Herodes, temendo perder o poder, ele vai pedir ajuda para os romanos. E ele consegue matar esse Antígono, né, esse sobrinho do Hircano, ele consegue matar. E ele consegue, que o Antígono aí é o último descendente dos Asmoneu. E consegue ainda expulsar os partos. Isso com a ajuda de Roma. Então eu quero que vocês prestem atenção que o Herodes o Grande, ele é um grande devedor aos romanos do cargo dele. Ele só está no cargo devido à ajuda dos romanos. Como Israel hoje só manda naquela região por causa dos Estados Unidos. É a mesma relação, tá? O mesmo poder que Roma tinha sobre o Herodes o Grande, os Estados Unidos têm hoje naquela região de Israel. Só para vocês entenderem a relação que eu fiz aqui, tá? Como havia suspeita do Marco Antônio ter matado o Júlio César, ou mandado assassinar, porque ele foi assassinado no Senado, quem era o sobrinho do Júlio César? Era um homem chamado Otávio. Então Otávio foi à caça do Marco Antônio para vingar a morte do tio, né, do tio. E esse Otávio consegue matar o Marco Antônio e vai se tornar um imperador romano, esse Otávio. Quando Jesus, inclusive, nasceu, quem era o imperador romano era esse Otávio. Jesus nasceu na época que Otávio era imperador romano. Então nós estamos agora já entrando na história de Jesus, hein? O Herodes, sabendo que para manter-se ali no trono, Herodes, o Grande, né, que estava na Judéia, para se manter no trono, ele percebeu que tinha que matar os inimigos dele. Onde estavam os inimigos do Herodes? Porque o Herodes não era judeu. O Herodes era idumeu. Estava no cargo graças aos romanos. Então, quem era inimigo do Herodes? Todos os judeus importantes eram inimigos do Herodes. O que ele faz? Ele manda matar pelo menos uma dezena de pessoas ligadas ao Sinédrio. Sinédrio, para quem não sabe, é a Assembleia Legislativa dos Judeus. Tem 71 homens que atuam nela. Ele manda matar os 10 principais líderes do Sinédrio. Ficou contente com isso? Não. O Herodes ainda percebeu que a mulher dele poderia derrubar ele do trono. Olha, você vê como é que era naquela época, hein? Ele manda matar a mulher dele, a Mariane. E ele percebeu que os 3 filhos dele podiam também tirar ele do trono. O Alexandre, o Aristóbulo e o Antípatro. Mandou matar os 3. O Herodes manda matar os 3. Então, por isso que os evangelhos veem o Herodes com um aspecto muito negativo, porque o Herodes era, de fato, um déspota. Ele mandou matar os filhos, né? Todos os filhos, mandou matar a mulher, mandou matar 10 pessoas do Sinédrio, para não perder o cargo. O Herodes só tem coisa negativa? Não, na arte administrativa foi um grande rei. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que ele mandou construir. Ele mandou reconstruir a cidade da Samaria, que estava destruída. Ele vai construir ou reconstruir a cidade de Cesareia Marítima, que era chamada antes de Torre de Estraton, era o nome da Samaria. Sobre essa cidade chamada Torre de Estraton, ele faz a cidade de Cesareia Marítima. Essa cidade é muito importante porque ela tem um porto da Judéia. Por ela passaram Lucas, por ela passou Pedro, por ela passou Paulo, por ela passou muitos discípulos de Jesus, tá? A cidade de Cesareia Marítima. Era em Cesareia Marítima que ficava o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos, ele morava na Cesareia Marítima. Então é uma cidade muito importante porque tinha um porto que ligava a Judéia ao mundo. O porto construído, inclusive, pelo Pôncio Pilatos. Eu pus aqui outra coisa que ele fez, daqui a pouco eu vou mostrar a foto da Cesareia Marítima. Deixa eu mostrar agora para vocês, depois a gente volta aqui.
Ah, não, eu mandei só para vocês. Eu mandei a foto da cesárea marítima para vocês, tá? Está aí no WhatsApp de vocês. A foto da cesárea marítima, quando ela foi feita e depois quando ela... Hoje, como é que ela tá? Ele construiu essa cidade entre os anos de 25 e 13 a.C., tá bom? Além disso, o Herodes ainda, ele fez, né? Ele fez algumas fortalezas. Vou mostrar para vocês. Fortaleza para se proteger dos inimigos. Vou citar aqui pelo menos 3 fortalezas e mostrar a foto dela para vocês, tá? 3 fortalezas. Hoje só tem só o sítio arqueológico. Uma dessas fortalezas é chamada aqui de Maqueronte ou Maquero, tá? Essa fortaleza aqui, foi nessa fortaleza que ficou preso o João Batista. Quando o filho do Herodes, chamado Herodes Antipas, que era filho dele, estava governando, e ele prende o João Batista, porque o João Batista criticou o casamento dele com a irmã, com a cunhada, e ele prendeu o João Batista nesta fortaleza, aqui ó, Maqueronte. Vou mostrar uma foto melhor dela. Essa é a fortaleza de Maqueronte. Aqui João Batista ficou preso, nessa fortaleza, tá bom? Veja bem que as fortalezas sempre em cima de montes, montanhas, para melhor enxergar. Então tá aqui a fortaleza onde ficou preso João Batista, onde ele foi morto, tá bom? Uma outra que ele construiu foi em Belém. Foi em Belém. Acho que alguém está entrando de novo, peraí. Vou parar e volto de novo, senão a gente não consegue, peraí. Só fecha o microfone, DG, eu acho que está com o microfone aberto. Vou pôr outro aqui para vocês, isso. Essa é a segunda fortaleza que o Herodes mandou construir, chamada Heródion, lá em Belém. Quem visita Jerusalém, Belém, vê ela de longe. Então essa foi uma fortaleza que ele mandou construir para proteger as fronteiras. Heródion, tá bom? É uma outra importante. E a fortaleza mais importante que ele mandou construir foi essa aqui, a Massada. Quem é que não conhece a história de Massada? Quando os romanos cercaram os judeus e aí os zelotes preferiram suicidar no ano de 73 do que entregar os romanos, pularam aí de cima, né? Cometeram suicídio. Recentemente a Globo fez acho que tem umas duas semanas isso. A Globo fez um episódio e mostrou Massada, né? Tem até um teleférico que sobe até Massada. Então Massada é a terceira fortaleza importante do Herodes. Então olha, 3 fortalezas que o Herodes mandou fazer. Então vou voltar aqui, ó. A fortaleza de Maquero ou Maqueronte, onde João Batista ficou preso. A fortaleza de Heródion, em Belém. Essa fortaleza de Maqueronte é lá na Galileia, tá? Lá em cima. Essa aqui, Heródion, é em Belém. E Massada fica no Mar Morto. Quem vai para Massada consegue, inclusive, ver a montanha aqui de Massada. São as 3 fortalezas que ele mandou construir para poder proteger o reino, né, que era dele, esse reino dele. Além disso, além da cidade de Cesareia Marítima, que ele construiu, o porto de Cesareia Marítima, as fortalezas, a principal construção dele também, outras construções importantes, foram os palácios dele em Jericó. Não existe mais esse palácio, né? A Fortaleza Antônia foi onde Jesus foi julgado pelo Pôncio Pilatos. Ela é bem na entrada da porta chamada Porta dos Leões, tá? Ali Jesus foi julgado pelo governador chamado Pôncio Pilatos. Foi construída também pelo Herodes o Grande. As torres da cidade, as torres de vigia da cidade, uma delas ainda até hoje existe, foi construída pelo Herodes o Grande. Depois nós temos aí o anfiteatro, que não existe mais, foi mandado, construído por ele. O hipódromo, que era para corrida de cavalos, construído também a mando do rei Herodes. Mas a principal construção, a mais conhecida, porque isso agradava os judeus, foi a ampliação do templo. Veja bem, aqui é um ponto importante. O Herodes, ele segue a mesma estrutura dos reis gregos, embora ele não seja grego. Que é o quê? Tornar Jerusalém o mais grego possível. Veja bem, construiu palácios, construiu anfiteatro, hipódromo, tudo isso característica grega. Fora de Jerusalém, nas cidades, ele mandou construir templos pagãos para agradar os romanos. Ele é um funcionário romano. O Herodes era rei? Era rei, mas era um rei vassalo, um rei de Roma, rei ligado a Roma.
Então Herodes ele fez tudo para agradar os romanos, ele é funcionário dos romanos. Mas ele sabia que precisava também agradar os judeus, senão não governava. Então o que ele fez para agradar os judeus? Ele ampliou o templo. O segundo templo que Jesus viu, o templo que Jesus viu, ele viu as obras que o Herodes estava fazendo. Essas obras terminam depois da morte do Herodes, tá? Ela vai terminar 7 anos antes da própria destruição do templo. Mas ele já tornou o templo belíssimo, ampliou o templo, ornamentou esse templo. O templo de Jerusalém era, segundo os arqueólogos, tinha tanta placa reflexiva que de longe, onde o sol batia, você enxergava o templo. Então o templo era uma obra da humanidade, graças ao trabalho aí do Herodes. Por que ele fez isso? Para gozar de privilégio com os judeus. Porque os judeus não o aceitavam, porque ele era indumeu, do sul aí da região de Israel atual, ok? Herodes era amigo dos romanos. Tanto é que ele enviou os 2 filhos dele para estudar em Roma. E todas as cidades que ele construiu tinha, né, esse aspecto greco-romano, como a cidade de Tiberíades, que aparece na Bíblia, hoje chama-se Tibérias. Pessoal, aqui uma hipótese, então uma hipótese. É muito possível que Jesus tenha trabalhado na construção dessa cidade. Jesus e a família dele, porque a família de Jesus é uma família de artesãos. Nós chamamos aí que eles eram da carpintaria, mas eram artesãos. Então é possível que Jesus tenha trabalhado na construção da cidade de Tiberíades, porque era emprego, não se tinha emprego naquela época, e Tiberíades fica na região da Galileia, na região norte. Então é possível que Jesus e sua família, né, os irmãos, não fala irmãos aí, os parentes, não vou entrar nessa discussão agora, é possível que eles tenham ajudado na construção dessa cidade aí, construída a mando do rei Herodes o Grande. Lógico, essa cidade começou com ele e vai terminar com os outros filhos, porque o Herodes morre, Jesus ainda é criança. A nomeação do cargo de sumo sacerdote passou diretamente para a mão do Herodes o Grande, o que criou uma certa chateação dos romanos. Tá? E aí, 4 anos antes, 4 anos que Jesus já tinha nascido, a gente fala de 4 a 6 anos, vai morrer o rei Herodes. Pessoal, eu vou discutir isso com vocês daqui a pouquinho, tá? Jesus nasce, quando Herodes morre, Jesus tem entre 4 e 6 anos de idade. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, vou parar por aqui hoje, e aí a gente vai abrir várias discussões a partir desse rei Herodes o Grande, ok? Deixa eu só voltar aqui. Se alguém tiver pergunta, depois a gente vai apresentando algumas coisas de novidades em relação ao rei Herodes. Hoje ligando aqui o vídeo para depois postar para quem não participou da aula.